problema no ferro justo agora? Ninguém merece, viu? Não tá esquentando. Será que queimou a resistência? Resistência é a característica da oposição que o material oferece à passagem de corrente elétrica. Os componentes eletrônicos que têm essa propriedade de se opor à passagem dos elétrons são chamados resistores. A resistência elétrica é calculada pela lei de Ohm, que é o resultado da tensão elétrica dividido pela corrente elétrica. Para ficar mais claro, podemos dizer que a resistência elétrica dos materiais pode ser comparada ao atrito existente nos sistemas mecânicos. Onde há mais atrito, é necessário mais força para se movimentar, e onde há mais resistência, aumenta o choque dos elétrons com os átomos do condutor. Em virtude desses choques, a energia cinética cresce, e o aumento dessa energia se manifesta por meio do aumento da temperatura do condutor. Ou seja, aumento da temperatura da resistência, também chamado efeito Joule. No ferro elétrico, existe uma resistência no interior do aparelho. Ela é a responsável pelo aumento ou diminuição da temperatura do ferro quando a gente está passando roupa. Os resistores usados em eletrônica são de tamanho bem pequeno, por isso os fabricantes não escrevem neles o seu valor, mas sim identificam por meio de códigos de cores. Assim, para quem trabalha com eletrônica, é importante ter sempre à mão este aparelho, o multímetro. Dele faz parte o ohmímetro, com que medimos a resistência elétrica de um circuito. E aí, quer ver como se faz? O ohmímetro é usado para medir a resistência de um componente. É importante lembrar que o ohmímetro nunca deve ser usado com o circuito conectado à fonte de alimentação, pois ele não trabalha da mesma maneira que o voltímetro e o amperímetro. Enquanto o voltímetro e o amperímetro usam fonte de alimentação do circuito para suas leituras, o ohmímetro tem sua fonte própria de tensão. Para a medição, é necessário que a gente selecione a escala correta e depois prenda as pontas de prova nos terminais da resistência para lermos o valor da resistência no display do aparelho. Para que se consiga uma perfeita medição, a gente deve retirar do circuito o componente que está sob análise. Assim, a fonte de tensão interna do ohmímetro faz circular uma pequena intensidade de corrente pelo componente em teste. E em função dessa corrente, o medidor fornece como leitura a resistência do componente. Uhul! A resistência elétrica é medida no ohmímetro em ohms e é representada pela letra grega ômega. Normalmente, o ohmímetro apresenta as seguintes escalas de resistência: 200, 2K, 20K, 200K, 2M, 200M. O mercado oferece hoje em dia dois tipos de multímetro. Um que oferece apenas a resistência e outro que, além disso, faz o teste de continuidade do circuito. Neste caso, os multímetros apresentam um bip que sinaliza a continuidade ou sem bip que corresponde ao rompimento do mesmo. Para utilizarmos o multímetro como ohmímetro, devemos selecionar a chave seletora até a escala de resistência, posicionar as pontas de prova preta e vermelha, a preta no comum e a vermelha aonde se indica a parte de resistência. Para conseguirmos a melhor visualização da resistência ohmica no display, nós precisamos partir da maior escala de resistência para a menor até que a gente consiga a melhor resolução no display do equipamento. Através de uma simulação utilizando uma lâmpada e um potenciômetro, um resistor variável, nós conseguimos visualizar o aumento e a diminuição da luminosidade da lâmpada. Desligando esse circuito, nós iremos colocar o ohmímetro para fazer a medição dessa resistência. E essa é a variação de resistência que fez aumentar e diminuir a luminosidade da lâmpada.
sim! E da próxima vez que você quiser saber se a resistência do ferro elétrico ou de algum outro aparelho está rompido ou não, já sabe. Use o multímetro. Bom, agora é melhor desligar o ferro e me aprontar. Ainda mais agora, com meu vestido alinhado como ficou. Tchau!